Olá pessoal, Pedro aqui novamente, e essa é a segunda parte do vídeo que a gente produziu com o professor Leonardo Fortes. No primeiro a gente falou um pouquinho sobre a psicologia do esporte, como você que é estudante de psicologia ou pessoa interessada em psicologia do esporte pode adentrar nessa área. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do exercício, da atividade física e dos benefícios que eles geram para o nosso cérebro, para a nossa saúde mental e para a nossa saúde como um todo. Então fica aqui que essa é a segunda parte desse papo que a gente bateu com o professor Leonardo Fortes. Porque assim, nem todos que estão nos assistindo vão realmente fazer uma graduação em psicologia ou em educação física, vão seguir para a área da psicologia do esporte, mas eu já citei aqui em vídeos anteriores sobre o papel da prática da atividade física para regulação emocional, por exemplo. E você citou aí alguns neurotransmissores, né, que são liberados no cérebro quando uma pessoa faz uma atividade física. Você poderia falar um pouquinho sobre o papel desses neurotransmissores para o pessoal entender? Posso sim. Acho que antes de falar dos neurotransmissores, vale a pena talvez salientar algumas áreas cerebrais que estão envolvidas em alguns comportamentos. Então, por exemplo, pessoas que têm problema de regulação emocional, pessoas que têm altos sintomas de ansiedade, altos sintomas depressivos e às vezes até comportamentos agressivos. O que essas pessoas têm de diferente em relação a pessoas que não têm esses, entre aspas, problemas? Elas têm uma área chamada amígdala e núcleo caudado no cérebro, que são áreas que estão envolvidas à regulação desses comportamentos. Então essas pessoas geralmente têm um volume, um tamanho dessas áreas maior do que o normal e tem mais atividade de adrenalina e noradrenalina nessas áreas. Do ponto de vista comportamental, o que acontece? É igual uma pessoa que está lá jogando videogame, perde lá o videogame e a gente começa a ficar pé da vida, furioso, né? Essa pessoa ela tem problemas de regulação emocional e o exercício físico seria uma alternativa para reduzir esses comportamentos agressivos. Pessoas, por exemplo, que têm alto nível de ansiedade. O que é a ansiedade? Ela é um aumento de atividade de alguns neurotransmissores, como a norepinefrina, adrenalina, noradrenalina, em regiões como o hipocampo e regiões mais frontais do cérebro, ou uma redução de dopamina em regiões de recompensa, né, do núcleo de recompensa. E aí essas pessoas elas ficam ansiosas. Do ponto de vista comportamental, aumenta a taquicardia, aumenta a sudorese, dilatação da pupila. E geralmente isso acontece por pensamentos negativos relacionados a um evento estressor. O evento estressor é muito individual. Sim. Para mim pode ser eu estar aqui sendo filmado, mas para outra pessoa, às vezes um evento social, para outra pessoa, um acadêmico, por exemplo, uma prova, né, uma avaliação teórica. Bom, o exercício físico ele consegue regular isso, né? Então o exercício físico ele trabalha com alguns mecanismos que são contrários a isso que eu acabei de mencionar, né? Especialmente exercícios de baixa ou moderada intensidade, exercícios como corrida, natação, ciclismo, remo, enfim. Então assim, o exercício físico hoje eu diria, afirmando, né, baseado no corpo de evidência que já tem na literatura científica, ele é o principal tratamento não farmacológico para ansiedade, depressão, transtorno de humor, transtorno bipolar, ou até mesmo pessoas que não têm diagnóstico clínico, mas pessoas com forma de prevenção. Isso. É o melhor agente de prevenção quando comparado a qualquer tipo de tratamento. Claro que, aí vou trazer para o teu lado, você trabalhar com terapias, né, social-cognitiva, ou cognitivo-comportamental, ajuda demais porque tem a questão da saúde mental. Isso. Mas o exercício físico do ponto de vista de magnitude, né, de melhora de um quadro clínico, de prevenção, sem sombra de dúvida hoje é o principal tipo de intervenção. O grande problema talvez, Pedro, é o seguinte: hoje cerca de quase 70%, aproximadamente 65% da população mundial, e no Brasil isso é ainda mais agravado, é fisicamente inativo. O que significa isso? Não faz exercício. Não é que muita gente classifica isso como sedentário. Na verdade, o sedentário é o que a gente está fazendo agora. A gente está com alto comportamento sedentário. A gente está sentado aqui, né? Então, assim, pessoas que ficam muito tempo em tela, sentado o dia todo, as pessoas têm alto padrão de comportamento sedentário. Mas isso aumentou na pandemia, inclusive. Demais, aumentou demais em função até a própria área da psicologia tem chamado de zoom fatigue, né? Que é a fadiga de tela, isso, né? Mas a pessoa pode ser fisicamente ativa. Então, assim, ela pode ficar 10, 12 horas sentada e ir lá fazer 40, 50 minutos de exercício. Então, ela é fisicamente ativa com alto comportamento sedentário. Essa pessoa não vai estar totalmente livre dos problemas
cognitivo-comportamentais. Então, assim, o grande problema hoje, além do alto comportamento sedentário, é a inatividade física. Então, pessoas que estão fisicamente inativas, elas apresentam maior risco, maior vulnerabilidade, maior suscetibilidade para desencadeamentos de doenças, não só cardiovasculares, mas doenças mentais também. E a depressão, por exemplo, é considerada hoje mal do século, né? Então, se a gente hoje tem aproximadamente 10% da população mundial com diagnóstico clínico de depressão, e se a gente pegar 20 anos atrás, a gente só tinha 50% da população fisicamente inativa, e hoje nós temos 70% da população fisicamente inativa. Se a gente pensar daqui a 10, 15 anos, a gente vai ser de 10% de depressão para talvez o dobro, né? Então, a depressão está muito associada a vários outros tipos de doenças, vários outros tipos de problemas. Então, se o exercício físico é o principal agente preventivo, né, e você consegue fazer de certo modo gratuitamente, porque você não precisa de pagar um centro de treinamento, você não precisa ter um personal necessariamente para... Claro que se tiver vai ajudar bastante, mas a questão que eu vejo hoje, o grande problema, a grande maioria das pessoas é fisicamente inativa, mesmo sabendo os benefícios do exercício físico para funcionamento, estrutura cerebral e até mesmo longevidade. Porque as pessoas não sentem prazer na realização do exercício físico, né? Então, fazendo uma analogia, por exemplo, com alimento, se você come um alimento e você não gosta, você come de novo e você não gosta, dificilmente você vai voltar a comer aquele alimento. Vai ser algo que você vai olhar aquilo ali e você vai rejeitar. O exercício físico, ele não é, igual muita gente fala assim, exercício é remédio. Ele pode até ser remédio para as pessoas que já realizam ele. Para as pessoas que não realizam, ele é comportamento, não remédio. Então é preciso você mudar o comportamento e é preciso a pessoa passar a sentir prazer durante a realização daquela atividade. Aí tem várias estratégias, Pedro. Você pode, durante um exercício, uma corrida, uma sessão de musculação, você trabalhar com outros estímulos visuais, auditivos, como música, ou audiovisuais, que deixam a pessoa com mais prazer durante a atividade. Então, por exemplo, o que você gosta de fazer? Eu gosto de assistir um filme, então faça exercício assistindo um filme. O que você gosta de fazer? Eu gosto de conversar com as pessoas, então faça. É mais complicado, mas dá para fazer exercício conversando. Eu gosto de ouvir música, faça o exercício ouvindo música. Então, essas atividades secundárias, a realização de uma atividade primária que não é tão prazerosa, mas a atividade secundária é prazerosa, ela aumenta significativamente a atividade de dopamina na região do sistema de circuito de recompensa, núcleo accumbens, córtex pré-frontal, enfim. E aí, se você faz isso repetidamente, você está mostrando para o teu cérebro que aquilo ali é algo que pode ser prazeroso, né? Então, trazendo agora para o esporte, só para a gente finalizar essa parte, vai trazendo para o esporte. Mas no geral as pessoas, aliás, sem ser o esporte, no geral as pessoas não gostam de fazer exercícios de alta intensidade. Por que o atleta no geral gosta? Porque o atleta, desde o início lá na vida dele, ele passou por intervenções que aquilo ali acabou gerando prazer para ele. Então, igual o pessoal do CrossFit, que o pessoal fica brincando, o pessoal gosta de sofrer, gosta, eles sentem prazer naquilo ali. Mas isso é uma pequena parcela da população. A grande maioria, por algum motivo, não gosta de se movimentar. E o nosso estilo de vida hoje favorece isso, principalmente pandemia, né, acabou favorecendo, mas fast food, hoje você tem elevador, streaming, você tem uma série de coisas na nossa vida que favorecem as pessoas a não se movimentar. E a hora que você, num momento do dia, passa a se movimentar, aquilo ali passa a não ser prazeroso. A pessoa chega no final do dia de trabalho, ao invés de ir para uma academia, o que ela vai fazer? Ela vai sentar no sofá e vai ligar a televisão, porque aquilo ali para ela é mais prazeroso, vai dar muito mais recompensa do que o próprio exercício. Agora, existe, como eu falei, estratégias que você consegue fazer com que a pessoa engane, entre aspas, o cérebro para tornar aquilo ali mais prazeroso, e aí gera mais aderência a um programa de exercício físico. Então, professor, nesse sentido, né, levando em consideração o sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico do cérebro, o automonitoramento de uma pessoa que usa, sei lá, estratégias como o Apple Watch ou qualquer outra pulseirinha, e ela começa a observar o avanço dela naquela modalidade esportiva. Vamos colocar aqui corrida. O cara que corria 5 km em 30 minutos e agora corre 5,5 km nos mesmos 30 minutos. Isso seria uma estratégia, né, cognitiva, comportamental, para estimular com que ele continuasse evoluindo, continuasse fazendo aquela modalidade? Sim. Isso que você acabou de
mencionar, Pedro, chama-se goal settings, que é como se fosse estratégias de meta. Então você tem as metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então você estabelece metas, né? Claro que metas realísticas, né? Você não vai chegar, eu estou correndo agora 4 km para 30 minutos, não, daqui a um mês eu quero correr igual o Usain Bolt, vou correr agora. Não, isso dificilmente vai acontecer. Mas a partir do momento que você estabelece metas que são realísticas, metas de curto, médio e longo prazo, o que são curto? Semanal, médio prazo mensal, longo prazo semestral, anual. E você passa a atingir essas metas, ou mesmo que não atinja e chegue próximo dela, você está se motivando, né? Então isso acaba entrando no sistema de recompensa, acaba entrando no aspecto motivacional, que chama motivação intrínseca. Isso acaba gerando uma maior aderência, né, a um programa de exercício, torna o sujeito mais motivado para estar realizando sessão a sessão, porque ele sempre vai estar melhorando. Sim. É como se fosse você estar sempre mensurando, monitorando, mesmo que seja internamente, o seu avanço dentro daquela atividade. Isso serve não só para o exercício, para a nossa atividade do dia a dia, né? Então, assim, agora vai chegar um momento em que essa pessoa dificilmente não vai, pelo programa de treino que ela faz, se ela não tiver alterações de estímulos e tal, ela vai chegar um momento que ela vai chegar num platô. Isso que vocês chamam de periodização? Não é periodização. Esse automonitoramento, o próprio nome já fala, automonitoramento. Mas existe uma outra linha, que aí são os profissionais da educação física que trabalham, que é o monitoramento das respostas e adaptações ao treinamento. Chama-se carga interna de treinamento, né? Mas isso, no geral, não é periodização, é uma outra coisa. Entendi. Eu queria, professor, só saber mais uma informação agora para a gente ir concluindo, que seria a ideia do tempo mínimo que uma pessoa precisa ter ao longo da semana para ser considerada uma pessoa ativa, né? Já que a gente estava falando sobre atividade física. Porque assim, por exemplo, quando a gente vai para a área do sono, existem pesquisas que dizem que o ideal são 8 horas por noite, existem pesquisas que dizem que são 7, 6. Então, assim, a gente vê uma certa dificuldade de definir uma hora exata. E aí, alguns pesquisadores vão dizer que, de fato, não tem como, porque varia de pessoa para pessoa. No caso da prática da atividade física, existe estabelecido na literatura algo mais consolidado em termos de quanto tempo uma pessoa tem que gastar ao longo da semana ou ao longo do dia para realmente aquela atividade ser considerada uma atividade eficaz? Perfeito. Bom, existem chamados guidelines, que são guias de práticas de exercício físico, ou guias que estão relacionados a tempo e intensidade de atividades físicas, né? Então, assim, o mais clássico é o guia do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Então, assim, o guia lá do Colégio Americano, ele diz o seguinte: uma pessoa não necessariamente ser considerada fisicamente ativa, mas a pessoa ter adaptações e respostas positivas do ponto de vista cardiovascular, cognitivo, neuromuscular. Essa pessoa, ela precisa ter no mínimo 150 minutos de atividade física na semana, o que indica 5 dias de 30 minutos ou 3 dias, por exemplo, de 50 minutos de atividade leve a moderada. O que é atividade leve a moderada? São atividades em que a pessoa ela não vai estar tão ofegante, ela não vai chegar à exaustão e que ela consegue realizar aquela atividade por aquele tempo relativamente tranquila, né? Então, para alguns vai ser uma caminhada, para outros vai ser uma corrida, para outros talvez uma corrida um pouco mais velocidade, isso é muito individual. Agora, recentemente, Pedro, teve um guideline, um guia de produção de atividade física, que foi um conjunto de cientistas brasileiros altamente renomados que produziram isso, né? Teve uma verba que saiu de um financiamento, reuniram e ficaram aí praticamente um ano, né, fazendo uma revisão para poder produzir um guia. E aí nesse guia, ele não fala exatamente sobre o exercício, ele fala sobre a questão de quanto tempo que os sujeitos têm que estar se movimentando ao longo do dia, né? Então, assim, eu não li totalmente esse guia, né, existem algumas, mas pelo que eu entendi das informações ali, são pelo menos 2 horas diárias que você tem que estar em pé se movimentando. Então você pode ser fisicamente inativo, mas você manter o nível de atividade física, né, que seria o movimento, andar dentro de casa, andar para você poder ir na farmácia, na padaria, durante 120 minutos por dia,
você já vai ter alguma redução significativa ali de problemas relacionados à saúde mental e saúde cardiovascular. Agora, para ter melhoras cognitivas, cardiovasculares, morfológicas, enfim, eu sugeriria pelo menos 3 vezes por semana, com intensidades de moderada a vigorosa. Se for vigorosa, que são exercícios de alta intensidade, durações de no máximo 10 minutos, né? Então você tem um tempo e eficiência ali, pelo menos 3 vezes por semana. A frequência em si, ela talvez não é tão importante. Por quê? Pessoas que buscam, por exemplo, melhoras cognitivas, já tem vários estudos mostrando que 2 vezes por semana somente, mas com um volume um pouco maior de atividade, gera os mesmos ganhos do que a pessoa que faz 5 vezes por semana, só que com um volume menor. Ou seja, se o volume de treinamento, que no caso do treinamento de força, é a quantidade de repetições realizadas, ou o volume de treinamento de endurance, que é a distância percorrida na corrida, na natação, se esse volume na semana é igual, o cara treinar 2 ou 5 vezes, o efeito é o mesmo. Tanto faz. Então, assim, isso não está nos guidelines. Isso, na verdade, é um conjunto, um corpo de evidência que já tem apontado para isso. São estudos mais controlados, né? O mais importante, assim, que eu acho que para o pessoal poder entender o recado, se mantenha fisicamente ativo, né? Então, assim, faça o que te dá prazer, faça o que te dá prazer. O tempo que você tem de ociosidade, de lazer, procure fazer algum tipo de exercício, algo que te dê prazer, mas sempre se mantenha em movimento. Você vai reduzir riscos mentais, cardiovasculares, neuromusculares, e você vai estar melhorando o funcionamento do teu cérebro. Eu sempre gosto de fazer uma brincadeira com os meus alunos seguinte: pega as 3 pessoas mais inteligentes que vocês conhecem dentro do teu nicho. Eu tenho certeza que os 3 não são obesos. Eu tenho certeza que os 3 não são fisicamente inativos. Pode ser que um seja, mas os 3 com certeza não. Se você pegar desses 3, naturalmente o que você conhece que é mais inteligente, ou que é mais desenrolado, né, é uma pessoa fisicamente ativa. Muito provavelmente é. Porque o nosso cérebro ele sofre adaptações em termos de volume, de estrutura, massa branca e massa cinzenta, e funcionamento por conta dos neurotransmissores em razão do próprio movimento, né? Então, existe uma relação muito grande entre movimento humano e funcionamento da estrutura cerebral, uma relação positiva linear. Muito bom, professor. Professor, assim, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui no canal. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar esse papo que a gente bateu aqui. Eu acho que foi bom não somente para quem tem interesse na área da psicologia do esporte e que quer estudar mais sobre isso, mas para todas as pessoas que querem aprender sobre o funcionamento cerebral, atividade física, exercício. E realmente foi um momento muito rico que a gente teve aqui. A gente vai deixar na descrição e aqui no vídeo as redes sociais do professor, para que você possa entrar em contato com ele, bater um papo com ele. E eu queria também que você desse suas considerações finais e falasse algo que talvez você ainda não falou. Bom, primeiro eu queria agradecer, Pedro, pelo convite, por estar aqui no canal, falando um pouquinho do que a gente faz no dia a dia em termos de pesquisa e falando de um assunto que eu particularmente sou muito apaixonado, né? Assim, como consideração final, eu diria o seguinte: o recado é: façam exercício, estejam envolvidos em atividades de movimento que deem prazer a vocês, né? E quem que tiver interesse, principalmente os profissionais da área de educação física e psicologia, eu acho que é uma área que tem um longo caminho a ser traçado, é um nicho de mercado muito bom, né? E eu acho que vale a pena o investimento nisso daí. É isso. Muito obrigado, pessoal, e a gente se encontra na próxima semana.